A partida de Túrin. No fim, só 3 homens encontraram o caminho de volta para Bretil, através de Taur-Nufun, um caminho maligno. E quando Glóredel, filha de Ador, soube da queda de Eldir, angustiou-se e morreu. A Dor-Lómin não chegaram notícias. Hien, esposa de Uor, fugiu desesperada para o ermo, mas foi auxiliada pelos elfos cinzentos das colinas de Mitrim, e quando nasceu seu filho Tuor, eles o criaram. Hien, por sua vez, foi a Alden-Enai, deitou-se lá e morreu. Morven-Eleden permaneceu em Itlum, silenciosa na dor. Seu filho Túrin estava somente no 9º ano de vida, e ela estava grávida outra vez. Seus dias eram infelizes. Os lestenses invadiram a terra em grande número e trataram com crueldade o povo de Ador, roubando-lhe tudo o que possuía e o escravizando. Toda a gente da pátria de Húrin que podia trabalhar ou servir a qualquer propósito foi levada embora, mesmo meninas e meninos, e os velhos foram mortos ou expulsos para morrer de fome. Mas ainda não ousavam pôr as mãos na senhora de Dor-Lómin nem lançá-la fora de casa, pois corria entre eles que era perigosa, uma bruxa que tinha parte com os demônios brancos, assim chamavam os elfos, que odiavam. Porém temiam mais ainda. 34 Por esse motivo também temiam e evitavam as montanhas, onde muitos dos Eldar haviam se refugiado, especialmente no sul da região, e depois de saquearem e arrasarem, os lestenses se retiraram para o norte. Pois a casa de Húrin ficava no sudeste de Dor-Lómin, e as montanhas eram próximas. De fato, nem Lalite descia de uma nascente sob a sombra de Amon-Dartir, que possuía acima do dorso uma íngreme passagem. Por ela os audaciosos podiam atravessar as Eredvetrin e descer pelas fontes do Glitui até Beleriand. Mas os lestenses não sabiam disso, nem Morgoth ainda, pois toda aquela região, enquanto perdurou a casa de Fingolfin, estava a salvo dele, e nenhum dos seus serviçais jamais chegará ali. Ele acreditava que as Eredvetrin fossem uma muralha intransponível, tanto contra uma fuga do norte como contra um ataque do sul. E em verdade não existia nenhuma outra passagem para os que não tinham asas entre Cereis e a área muito a oeste onde Dor-Lómin fazia divisa com Nevrast. Assim ocorreu que, após as primeiras invasões, Morven foi deixada em paz, apesar de haver homens espreitando nos bosques em torno e de ser arriscado afastar-se demais. Sob o abrigo de Morven ainda estavam Sador, o artesão de madeira, alguns homens e mulheres idosos e Túrin, que ela mantinha encerrado ao pátio. Mas a propriedade de Húrin logo se deteriorou, e Morven, apesar de trabalhar muito, era pobre e teria passado fome não fosse pela ajuda que lhe era mandada em segredo por Aeren, parenta de Húrin, pois um tal Broda, um dos lestenses, a tomara por esposa à força. As esmolas tinham um gosto amargo para Morven, mas ela aceitava ajuda por amor a Túrin e a seu nascituro e porque, dizia, vinha de sua própria gente. Pois fora esse Broda quem se apossara da gente, dos bens e do gado da pátria de Húrin e os levará para sua própria morada. Era um homem audacioso, mas de pouca importância entre seu povo antes que chegassem a Itlum, e assim, buscando riqueza, ele estava disposto a ocupar terras que outros de sua laia não cobiçavam. Vira Morven uma vez, quando cavalgou até sua casa em uma incursão. Mas acabou vítima de um grande temor em relação a ela. Pensou que havia visto os ferozes olhos de um demônio branco, encheu-se de um medo mortal de que algum mal o acometesse e não saqueou sua casa nem descobriu Túrin, pois do contrário teria sido curta a vida do herdeiro do legítimo senhor. Broda escravizou os cabeças de palha, como chamava o povo de Ador, e os fez construir para ele um salão de madeira na terra ao norte da casa de Húrin. No interior de uma paliçada seus escravos eram arrebanhados como gado em um estábulo, porém mal vigiados. Entre eles ainda se encontravam alguns que não haviam sido intimidados e estavam dispostos a ajudar a senhora de Dor-Lómin, mesmo correndo perigo, e traziam a Morven em segredo notícias da terra, apesar de haver pouca esperança nas novidades que traziam. Mas Broda tomou a Eren por esposa,
E não por escrava, pois havia poucas mulheres entre seus próprios seguidores, e nenhuma se comparava às filhas do Zedã. Ele esperava adquirir um senhorio naquela região e ter um herdeiro para mantê-lo depois dele. Sobre o que aconteceu e o que poderia acontecer nos dias que viriam, Morven pouco dizia a Túrin, e ele temia romper o silêncio dela com perguntas. Quando os lestenses começaram a entrar em Dor-lómin, ele perguntou à mãe, quando meu pai voltará para expulsar esses ladrões feios? Por que ele não vem? Morven respondeu, não sei, respondeu Morven. Pode ser que tenha sido morto ou que esteja prisioneiro, ou então pode ser que tenha sido expulso para muito longe e ainda não consiga retornar passando pelos inimigos que nos cercam. Então acho que está morto, concluiu Túrin, e diante da mãe controlou as lágrimas, pois ninguém poderia impedi-lo de voltar para nos ajudar se estivesse vivo. Não creio que nenhuma dessas coisas seja verdade, meu filho, disse Morven. À medida que o tempo passava, o coração de Morven se entristecia, de temor por seu filho Túrin, herdeiro de Dor-lómin e Ladros, pois não via para ele esperança maior do que tornar-se escravo dos homens lestenses em pouco tempo. Então lembrou-se de sua conversa com Húrin, e outra vez seus pensamentos se voltaram para Doria, e por fim resolveu mandar Túrin embora em segredo, se pudesse, e rogar ao rei Thingol que lhe desse refúgio. E, sentada a ponderar como isso poderia ser feito, ouviu claramente em pensamento a voz de Húrin lhe dizer, vai depressa. Não esperes por mim. Mas o nascimento do bebê se aproximava, e o caminho seria árduo e perigoso. Quanto mais pessoas fossem, menor seria a esperança de escapar. E seu coração ainda a enganava com uma esperança que ela não admitia. Seu mais íntimo pensamento pressagiava que Húrin não estava morto, e ela ansiava por ouvir seus passos nas vigílias insones da noite, ou despertava pensando que escutara no pátio o relinchar de seu cavalo a roxo. Além disso, apesar de se dispor a deixar o filho ser criado nos salões de outro, segundo o costume da época, ainda não rebaixava seu orgulho a ponto de pedir esmola, nem mesmo a um rei. Portanto a voz de Húrin, ou a lembrança de sua voz, foi negada, e assim teceu-se o primeiro filamento do destino de Túrin. Avançava o outono do ano da lamentação quando Morven tomou essa decisão, e então apressou-se. Pois o tempo para a jornada era escasso, e ela temia que Túrin fosse apanhado caso ela esperasse passar o inverno. Havia lestenses rondando em volta do jardim espiando a casa. Assim, ela disse subitamente a Túrin, teu pai não vem. Portanto precisas partir, e logo. É como ele desejaria. Partir? Surpreendeu-se Túrin. Aonde havemos de ir? Atravessar as montanhas? Sim, respondeu Morven, atravessar as montanhas rumo ao sul. O sul, por lá pode haver alguma esperança. Mas eu não disse nós, meu filho. Tu precisas partir, mas eu preciso ficar. Não posso ir sozinho, reclamou Túrin. Não te abandonarei. Por que não podemos ir juntos? Não posso ir, falou Morven. Mas não irás sozinho. Mandarei Getron contigo, e Gritnir também, quem sabe. Não mandarás Labadal? Perguntou Túrin. Não, pois Sador é coxo, explicou Morven, e o caminho será tortuoso. E, visto que és meu filho e que passamos por dias difíceis, não me direi palavras, poderás morrer no caminho. O ano está terminando. Mas se ficares sofrerás um fim pior, ser feito escravo. Se quiseres ser um homem quando atingires a idade de homem, farás como ordeno, bravamente. Mas teria de te deixar apenas com Sador, o cego Ragnir e as velhas, protestou Túrin. Meu pai não disse que sou o herdeiro de Ador? O herdeiro deve ficar na casa de Ador para defendê-la. Agora gostaria de ainda ter minha faca. O herdeiro deve ficar, mas não pode, falou Morven. Mas poderá voltar algum dia. Agora anima-te.
Eu irei atrás de ti se as coisas piorarem, se puder. Mas como me encontrarás perdido no ermo? Indagou Túrin, e de repente seu coração o traiu, e ele chorou abertamente. Se lamentares, outras coisas te encontrarão primeiro, assegurou Morven. Mas eu sei aonde vais, e se lá chegares e lá ficares, lá te encontrarei, caso possa ir. Pois estou te enviando ao rei Thingol em Doria. Não preferes ser hóspede de um rei a ser escravo? Não sei. Disse Túrin. Não sei o que é um escravo. Estou te mandando embora para que não tenhas de aprender isso, respondeu Morven. Então pôs Túrin diante de si e olhou-o nos olhos, como se estivesse tentando decifrar ali algum enigma. É duro, Túrin, meu filho, confessou por fim. Não é duro apenas para ti. Nestes dias malignos, é um peso para mim julgar o que é melhor fazer. Mas faço o que penso estar certo, senão por qual outro motivo haveria de me separar da coisa mais preciosa que me resta? Não falaram mais nisso, e Túrin ficou aflito e confuso. Pela manhã foi procurar Sador, que estivera cortando gravetos para a lenha, o pouco que ainda tinham, pois não se atreviam a perambular pelos bosques. E Sador se apoiou na muleta e fitou a grande cadeira de Húrin, que fora jogada a um canto, inacabada. Chegou a vez dela, falou, pois só se pode atentar às necessidades mais simples nestes dias. Não há quebre ainda, pediu Túrin. Talvez ele volte para casa, e então gostará de ver o que fizeste para ele enquanto estava longe. Falsas esperanças são mais perigosas que temores, falou Sador, e não nos aquecerão neste inverno. Passou os dedos pelos entalhes da cadeira e suspirou. Desperdicei meu tempo, continuou ele, apesar de as horas terem sido agradáveis. Mas tais coisas sempre têm vida curta, e a alegria da feitura é seu único fim verdadeiro, acredito. E agora bem que eu poderia devolver-te teu presente. Túrin estendeu a mão, mas a recolheu depressa. Um homem não toma seus presentes de volta, disse. Mas, se for meu, não posso dá-lo a quem quiser? Perguntou Sador. Sim, respondeu Túrin, a qualquer um exceto a mim. Mas por que desejarias dá-la? Não tenho esperança de usá-la para tarefas dignas, lamentou Sador. Não haverá trabalho para Labadal nos dias que virão, exceto de escravo. O que é um escravo? Perguntou Túrin. Um homem que já foi homem, mas é tratado como animal, respondeu Sador. Alimentado apenas para se manter vivo. Mantido vivo apenas para labutar, labutando apenas por medo da dor ou da morte. E esses salteadores podem infligir-lhes a dor ou a morte só para sua diversão. Ouvi dizer que escolhem alguns dos mais velozes e os caçam com cães. Aprenderam mais depressa com os orques do que nós aprendemos com o belo povo. Agora compreendo melhor as coisas, declarou Túrin. É uma pena que tenhas de compreender tais coisas tão cedo, lastimou Sador. Depois, vendo a expressão estranha no rosto de Túrin, o que compreendes agora? Por que minha mãe está me mandando para longe? Esclareceu Túrin, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ah! Disse Sador, e resmungou consigo. Mas por que demorou tanto? Então, voltando-se para Túrin, falou, isso não me parece uma notícia digna de lágrimas. Mas não deves falar em voz alta sobre os conselhos de tua mãe, nem a Labadal nem a ninguém. Nos dias de hoje todas as paredes e cercas têm ouvidos, e ouvidos que não crescem em belas cabeças. Mas preciso falar com alguém. Reclamou Túrin. Sempre te contei as coisas. Não quero deixar-te, Labadal. Não quero abandonar esta casa, nem minha mãe. Mas se não fizeres isso, explicou Sador, logo a casa de Ador estará acabada para sempre, como agora deves compreender. Labadal não quer que vás, mas Sador, serviçal de Húrin, estará mais feliz quando o filho de Húrin estiver fora do alcance dos lestenses. Bem, não há outro jeito,
precisamos dizer adeus. E agora, não aceitas minha faca como presente de despedida? Não, recusou Túrin. Vou ter com os elfos, com o rei de Doria, diz minha mãe. Lá poderei obter outras coisas semelhantes. Mas não poderei te mandar nenhum presente, Labadal. Estarei muito longe e totalmente só. Então Túrin chorou, mas Sador lhe disse: Ora, ora! Onde está o filho de Húrin? Pois não faz muito tempo que o ouvi dizendo: Partirei como soldado de um rei élfico assim que for capaz. Então Túrin conteve as lágrimas e disse: Muito bem, se foram essas as palavras do filho de Húrin. Ele precisa mantê-las e partir. Mas sempre que digo que farei isso ou aquilo, tudo parece muito diferente quando chega a hora. Agora estou relutante. Preciso me cuidar para não voltar a dizer tais coisas. Seria o melhor, realmente, falou Sador. É o que a maioria dos homens ensina e poucos aprendem. Que os dias invisíveis sejam como forem. O dia de hoje é mais do que bastante. Túrin então foi preparado para a viagem, deu adeus à mãe e partiu em segredo com seus 2 companheiros. Mas, quando disseram a Túrin que se voltasse e olhasse a casa de seu pai, a angústia da partida o atingiu como uma espada, e ele exclamou: Morven, Morven, quando hei de te ver outra vez? Morven! De pé na soleira, ouviu o eco desse grito nos morros cobertos de árvores e agarrou-se ao batente da porta até ferir os dedos. Esse foi o primeiro dos desgostos de Túrin. No início do ano, depois da partida de Túrin, Morven deu à luz sua filha e chamou Arianor, que significa pranto, mas Túrin já estava muito longe quando ela nasceu. Longo e maligno foi seu caminho, pois o poder de Morgoth se estendia largamente, mas ele tinha por guias Gétron e Gritnir, que haviam sido jovens nos dias de Adore, apesar de velhos, eram valorosos e conheciam bem as terras, pois muitas vezes tinham viajado por belerianos tempos de outrora. Assim, por destino e coragem, atravessaram as montanhas sombrias e descendo no vale do Sirion, penetraram na floresta de Bretil, e por fim, exaustos e esfarrapados, alcançaram os confins de Doria. No entanto, ficaram desorientados, enredando-se nos labirintos da rainha e vagando perdidos entre as árvores sem trilha até que suas provisões estivessem todas esgotadas. Ali chegaram, próximos da morte, pois o inverno desceu gélido do norte, mas não era esse o destino de Túrin. Enquanto jaziam em desespero, ouviram o som de uma trompa. Beleg, o arcoforte, caçava naquela região, pois habitava sempre nos limites de Doria e era o maior mateiro daqueles dias. Ouviu os gritos dos viajantes e foi até eles, e depois de lhes dar comida e bebida ficou sabendo seus nomes e de onde vinham, enchendo-se de admiração e pena. E olhou com apreço para Túrin, pois este tinha a beleza da mãe e os olhos do pai e era robusto e forte. Que obséquio desejas do rei Thingol? Perguntou Beleg ao menino. Desejo ser um dos seus cavaleiros para sair contra Morgoth e vingar meu pai, respondeu Túrin. Isso bem pode acontecer quando os anos te fortalecerem, afirmou Beleg. Pois tu, apesar de ainda pequeno, tens a substância de um homem valoroso, digno de ser filho de Húrin, o resoluto, caso isso fosse possível. Pois o nome de Húrin era honrado em todas as terras dos elfos. Assim, Beleg tornou-se de bom grado guia dos andarilhos e levou-os a uma choupana onde então vivia com outros caçadores, e lá foram alojados enquanto um mensageiro ia até Menegroth. E, quando voltou a notícia de que Thingol e Melian receberiam o filho de Húrin e seus guardiões, Beleg os levou por vias secretas até o reino oculto. Assim Túrin chegou à grande ponte sobre o Esgalduin e atravessou os portões dos salões de Thingol, e como criança fitou as maravilhas de Menegroth, que nenhum homem mortal havia visto antes, com exceção de Beren. Gétron pronunciou a mensagem de Morven diante de Thingol e Melian, e Thingol os recebeu amavelmente, pondo Túrin em seu joelho em honra de Húrin, o mais poderoso dos homens, e de seu parente Beren.
E os que viram isso admiraram-se, pois era sinal de que Thingol tomava Túrin por filho de criação. Na época isso não era feito pelos reis, e nem foi feito outra vez por um senhor élfico a um homem. Então Thingol lhe disse: Aqui, filho de Húrin, há de ser teu lar, e em toda a tua vida serás considerado meu filho, ainda que sejas homem. Será concedida a ti sabedoria além da medida dos homens mortais, e as armas dos elfos serão postas em tuas mãos. Talvez chegue o dia em que recuperes as terras de teu pai em Itlum. Mas agora habita aqui com amor. Assim começou a estada de Túrin em Doria. Com ele permaneceram por algum tempo seus guardiões Jetron e Gritnir, apesar de ansiarem por retornar à sua senhora em Dor-Lómin. Então a idade e a doença acometeram Gritnir, e ele ficou ao lado de Túrin até morrer, mas Jetron partiu, e Thingol enviou com ele uma escolta para guiá-lo e guardá-lo, e eles levaram notícias de Thingol a Morven. Chegaram por fim à casa de Húrin. Quando Morven soube que Túrin fora recebido com honra nos salões de Thingol, seu pesar aliviou-se. Os elfos levaram também ricos presentes de Melian e uma mensagem pedindo que ela voltasse a Doria com a gente de Thingol. Porque Melian era sábia e previdente, e esperava assim prevenir o mal que estava preparado no pensamento de Morgoth. No entanto, Morven não quis partir de sua casa, pois seu coração ainda permanecia inalterado e seu orgulho era grande. Ademais, Nienor era um bebê de colo. Assim, despediu-se dos elfos de Doria com agradecimentos e lhes deu como presente as últimas 1000 desas de ouro que lhe restavam, ocultando sua pobreza, e mandou que levassem de volta para Thingol o elmo de Ador. Mas Túrin esperava o tempo todo pelo retorno dos mensageiros de Thingol. E quando voltaram sozinhos, ele fugiu para a floresta e chorou, pois sabia do convite de Melian e esperava que Morven viesse. Esse foi o segundo desgosto de Túrin. Quando os mensageiros deram a resposta de Morven, Melian foi tomada de compaixão, pois percebeu sua intenção e viu que o destino que pressagiava não podia ser facilmente abandonado. O elmo de Ador foi entregue nas mãos de Thingol. Era feito de aço cinzento adornado de ouro, e nele estavam gravadas runas de vitória. Possuía um poder que protegia de ferimento ou morte quem o usasse, pois a espada que o golpeasse se partia e o dardo que o atingisse desviava-se para longe. Fora fabricado por Teuchar, o ferreiro de Nogrod, cujas obras eram renomadas. Tinha uma viseira, ao modo daquelas que os anãos usavam em suas forjas para proteger os olhos, e quem o usasse infundiria temor nos corações de todos os que o olhassem, mas se manteria salvo de dardos e de fogo. Na cimeira havia, como desafio, uma imagem dourada da cabeça do dragão Glaurung, pois o elmo fora feito logo depois de sua primeira saída pelos portões de Morgoth. Muitas vezes Ador, e Galdor depois dele, haviam-no usado na guerra, e os corações da hoste de Itlum se exaltavam quando viam erguido bem alto em meio ao combate, e exclamavam: mais vale o dragão de Dor-Lómin que a serpe dourada de Angband. No entanto, na verdade esse elmo não fora feito para homens, e sim para Zagal, senhor de Belegostos, o mesmo que fora morto por Glaurung no ano da lamentação. 5 Foi dado por Azaghal a Maedhros, como galardão por este salvar sua vida e seu tesouro quando Azaghal foi emboscado por orques na estrada dos anãos em Beleriand Leste. 6 Posteriormente Maedhros o enviou como presente a Fingon, com quem costumava trocar sinais de amizade, em lembranças de como Fingon rechaçara Glaurung de volta para Angband. Mas em Itlum inteira não se encontravam cabeça nem ombros suficientemente robustos para suportar sem dificuldade o elmo dos anãos, exceto os de Ador e seu filho Galdor. Fingon, portanto, deu-o a Ador quando este recebeu o senhorio de Dor-Lómin. Por má sorte Galdor não o usava quando defendeu Eithel-Sirion, pois o ataque foi repentino, e ele correu para as muralhas, de cabeça descoberta, e uma flecha de orque perfurou seu olho. Húrin, porém, não envergava com desembaraço o elmo de dragão, e de qualquer modo preferia não usá-lo, pois dizia: prefiro contemplar meus inimigos com minha verdadeira face. Ainda assim, considerava o elmo uma das maiores heranças de sua casa.
Tingol tinha em Menegroth profundos arsenais repletos de fartura de armas, metal trabalhado como escamas de peixe e reluzente como água ao luar. Espadas e machados, escudos e elmos fabricados pelo próprio Teuchar ou por seu mestre Gamil-Zirak, o Velho, ou por artesãos élficos ainda mais habilidosos. Pois receberá como presentes algumas coisas que vinham de Valinor e foram feitas com maestria por Fëanor, aquele que nenhum artífice superaria em todos os dias do mundo. Porém Thingol tomou nas mãos o elmo de Ador como se não fosse detentor de um grande tesouro e disse palavras corteses: altiva será a cabeça que usar este elmo, que foi usado pelos progenitores de Húrin. Então veio-lhe um pensamento, mandou chamar Túrin e contou-lhe que Morven enviará ao filho um objeto poderoso, herança de seus pais. Toma agora a cabeça de dragão do norte, declarou, e usa-a bem quando chegar a hora. Mas Túrin ainda era demasiado jovem para erguer o elmo e não lhe deu valor por causa do sofrimento que levava no coração.